Vamos lá, gente, para mais um vídeo. Dessa vez eu tô trazendo algumas novidades aqui para vocês em relação ao material e também em relação ao que eu estou fazendo. Se vocês já me acompanham lá pelo Instagram, eu tenho postado bastante nos stories e também no feed que eu estou estudando ilustração agora, ilustração infantil. E aqui eu estou trazendo para vocês o primeiro exercício que foi proposto, que é criar uma ilustração de uma situação. A situação temos uma estação ferroviária com um bilheteiro, um personagem, para ser o bilheteiro, um personagem que ele tá atrapalhado, tá confuso, e o outro tá nervoso. E era só isso. A proposta era só essa, fazer uma estação ferroviária com esses três personagens. Só que a gente podia interpretar da maneira que quisesse e levar para o universo que quisesse. E aí eu resolvi fazer como se fosse ali um pântano bonitinho com sapos. Os personagens seriam os sapos. E no lugar do trem, da estação ferroviária, no meu caso seriam libélulas que carregam esses sapos para os outros lugares. E aí então eu comecei toda uma pesquisa para aprender a desenhar sapos, para aprender a transformar esses sapos em personagens, E o que eu tive maior dificuldade, vou dizer assim, foi para achar as expressões, Porque aqui no canal, vocês com certeza, quem segue aqui, quem já acompanha os vídeos, vê que eu não tenho personagens, não tenho figura humana. Eu gosto muito de fazer paisagens, fazer objetos, coisas que são ali sem muita expressão, sem muita história para contar, E quando a gente vai para a ilustração, o que muda completamente é isso, é que a gente tem um desenho para contar uma história. E o que eu queria aqui era conseguir contar essa história sem precisar de balões de fala ou de texto. E aí foi um grande desafio. E realmente a proposta do exercício era essa, desafiar a gente a contar essa história através das ilustrações. Então tá aí, eu comecei a fazer os personagens, e depois coloquei o cenário. Eu fiz muitos sketches para esses personagens, testando as roupas, o movimento, as expressões, e também uma página para fazer o cenário, E depois juntar tudo em um papel só, fazendo essa composição. E aí vamos falar dos materiais. Eu estou usando o bloco XL da Canson, tamanho A4. Eu acho que esse foi um dos erros que eu cometi, ter sido um tamanho A4, pela quantidade de informação que eu resolvi colocar. Acho que se fosse um A3 teria sido muito mais fácil. Mas enfim, foi um papel A4. Eu estou usando grafite para fazer o sketch, o esboço inicial. E depois eu vou entrar com aquarela e, por último, com alguns marcadores. E aí eu vou deixar para falar sobre cada um desses materiais quando eles estiverem aparecendo, para não ficar aqui muita informação solta. Essa libélula aí acabou que, infelizmente, quando eu estava gravando a pintura dela, eu não vi, mas eu não tinha apertado o botão, então não gravou. Foi a única parte que ficou sem imagem mesmo, gravada da pintura. Tá, mas ali dá pra ver eu colocando os bonequinhos lá dentro, os sapinhos lá dentro, meio esmagados, meio que pulando assim, uma coisa meio caótica. Eu acho que acaba que essa libélula carregando esses cestos, como se fossem cestos de pregadores, aqueles que tem tipo uma redinha, que é todo vazado, e aí com a perna deles saindo, com a mão saindo, e eles todos atrapalhados lá dentro. Acho que ficou a parte mais engraçadinha, assim, dessa pintura. E, infelizmente, não apareceu pintando, mas tá aí o desenho, vocês conseguem ver o que é. E é isso, vou deixar aqui passando algumas imagens, daqui a pouco eu volto para falar de materiais.
E essa é a aquarela Kuretake Gansai Tambi, que é uma aquarela, que é um set, né? Que ele já vem pronto ali com 24 cores. Esse é o set Art Nouveau. E eu comprei por conta da seleção de cores, né? A Gansai Tambi, ela oferece outros sets, mas eu escolhi esse porque eu acho que as cores são muito próximas das cores que eu gosto de usar. E tá aí a swatch, né? Eu fiz uma swatch bem rapidinha, só para ver mesmo as cores. Depois, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários se vocês querem. Eu posso trazer um vídeo fazendo só as swatches de todas essas cores e fazendo um pouco mais de estudo dessa aquarela. Porque foi a primeira vez que eu usei. E isso também foi outro ponto um pouco complexo aqui, porque eu tive que aprender a usar aquarela já em cima de uma pintura de verdade, né? Eu não fiz teste antes, a não ser essa swatch card. Eu tô aqui o tempo todo falando de aquarela, mas na verdade esse material ele é como se fosse um 2 em 1, sabe? Ele é uma aquarela, mas também é um guache. Depende da diluição que você fizer. Ele tem sim uma transparência, né? As tintas elas são transparentes e foi isso que me assustou um pouco, porque como vem dizendo ali na embalagem e no site deles também tem essa informação de que você pode usar tanto como aquarela, tanto quanto guache. Eu achei que fossem cores muito opacas, então eu peguei bem leve ali quando eu estava fazendo as primeiras camadas, porque eu estava achando que ia ficar muito opaco, mas não, ela tem uma transparência muito legal. Eu gostei muito de trabalhar com esse material novo, novo para mim, né? Mas eu gostei muito de trabalhar, as cores têm uma saturação que me agrada muito, muitas delas têm textura e algumas delas têm granulação, o que é algo que eu amo aqui, já falei milhares de vezes, o como eu gosto de tintas granuladas. E essa, inclusive, que eu estou aplicando no chãozinho aí, ela é uma tinta que tem uma textura e uma granulação incrível. Inclusive, uma das que eu mais gostei desse set foi essa cor. Eu vou fazer, então, aqui uma passada das cores, né, da primeira camada de cores, e ela vai ficar bem clarinha, com uma saturação bem baixinha. Depois eu vou reforçar um pouco mais e lá no final eu vou entrar com os marcadores e aí eu falo sobre os marcadores. Mas vou deixar então agora passando aqui um pouco e daqui a pouco eu volto para a gente conversar um pouquinho mais.
Falando um pouquinho mais sobre a experiência de aprender a fazer ilustração voltado para um público infantil, né? E para fazer de fato ilustração. Que eu acho que existem tipos, né, de ilustração. Tem aquela ilustração que a gente pega para fazer um desenho de alguma coisa e a gente faz ali um desenho rápido e é contado como uma ilustração. E quando você faz uma ilustração de uma história, né? Como que é diferente isso? Como que é completamente outra cabeça que você tem que ter? Porque eu não tinha essa noção. Eu nunca tinha parado para desenhar personagens ou desenhar uma situação ou contar alguma história. E é fantástico como a gente tem que fazer muita coisa num espaço ali físico, né? Pequeno, nesse caso, o papel A4. Poderia ser maior, já falei lá no início do vídeo, mas acabou que foi esse o tamanho e eu tive que contar essa história toda dentro desse espaço com detalhes e com uma quantidade de informação que fosse suficiente para passar a história. É muita coisa para pensar, é muita coisa para fazer e eu não tinha noção de como era essa experiência, né? E eu acho que isso foi um dos motivos, assim, que eu resolvi gravar. Porque quando a gente está fazendo uma pintura de aquarela, é uma coisa. Quando a gente está fazendo uma ilustração, contando uma história, é completamente outra. E eu acho que de agora em diante, assim, eu vou tentar trazer mais esse tipo de conteúdo aqui, porque eu acho que falta um pouco, né? Eu, pelo menos, não consegui encontrar muitas coisas falando sobre isso. Tem muitas informações assim isoladas. Como fazer o personagem, como fazer o cenário, como fazer roupa, né, a parte de indumentária, mas juntar tudo, eu acho que eu não consegui encontrar muitas coisas. Se vocês conhecem algum canal que trabalhe com isso, né, que fale bastante sobre esse assunto, por favor, deixe aqui nos comentários que eu estou querendo muito consumir esse tipo de conteúdo a partir de agora. E aí, vamos falar de novo aqui um pouquinho de materiais. Eu falei que eram 3 coisas, né? Então, a primeira coisa que é novidade, a aquarela, né? O material que estou usando para cor. A segunda é esse pincel, que é um kit de pincel, eu agora não lembro de onde foi. Mas é um kit de pincel que todos eles são muito fininhos, é para detalhe mesmo, para fazer acabamento. E muita gente que trabalha com action figure, que faz aqueles bonequinhos, que pinta aquelas imagens, aqueles bonecos e tal, esse pessoal também usa muito esse tipo de pincel por conta do tamanho, né, que são os bonequinhos, e a riqueza de detalhe que precisa colocar em cada um deles. E aí eu achei que esse tipo de pincel seria interessante para fazer essas ilustrações agora por conta da quantidade de detalhes. E super funcionou, eu gostei muito desses pincéis. Eu posso trazer também um review aqui desse set, que é bem legal, bem interessante. A qualidade me surpreendeu muito. E falando um pouquinho desses personagens, esse daí, o bilheteiro, né? Com essa cara meio emburrada, com esse olho um pouco, tipo, não tô nem aí para o que está acontecendo. O que importa é que você não vai passar. Eu gostei dessa cara dele, né? Eu botei até uma olheirinha ali embaixo, que vai aparecer daqui a pouco. E esse lugar que ele tá... Ah, droga, saiu da imagem. Mas esse lugar que o bilheteiro tá, eu imaginei que fosse uma lata de refrigerante velha. E aí eu também entrei com uma nova cor, que não é desse set de 24 cores do Art Nouveau, é uma cor da linha de grafites da Kuretake. E aí, quando chegar lá nessa cor, eu vou falar pra vocês também o que ela é. E aqui, nessa roupa desse personagem que eu acho que foi o meu preferido, nessa roupa, eu tô passando ali a primeira camada, né? E o que eu quis mostrar aqui nesse momento no vídeo é como essa tinta aguenta fazer várias passadas de camadas, né? Sem atrapalhar a camada que você colocou antes. Então, para quem gosta de trabalhar com muitas camadas ou fazer glazing ou coisas desse tipo, essa tinta super funciona
E por incrível que pareça, fazendo a diluição certa, ela não fica opaca, ela mantém uma transparência e eu gostei muito de fazer esse teste. E por isso que eu tô deixando aqui um pouco mais de tempo em cima desse personagem, dessa roupa, para vocês verem como que essa tinta se comporta. Gente, esse pincel é um tamanho 2. Ele não segura muita água, porque ele é um pincel feito para detalhes, né? O que é muito legal para quando a gente quer aplicar algumas texturas com um pincel um pouco mais seco, né? Com menos água e um pouco mais de tinta. Ele faz umas texturas bem legais, dá para aplicar com detalhes assim a textura e super funciona. Como eu falei, né? Eu gostei muito desse pincel. E eu acho que eu vou trazer um review desse set para vocês. Colocar os olhinhos deles era algo que eu tava querendo fazer desde o início, porque eu acho que muda tudo. E aí eu esperei até esse momento só para colocar a definição de cor no rosto, né, de cada um deles, e depois aplicar os olhinhos. Olha como muda tudo. Eu acho que foi um momento muito legal colocar esses olhinhos. E essa é a tinta que eu falei que não faz parte desse set. É uma tinta da linha de grafites da Kuretake. Essa daí é a Graffiti Red. Ela é bem legal, tem textura, todas elas são granuladas. E mesmo passando assim com bem pouquinha tinta, ela já faz uma granulação, já tem uma textura legal e depois eu vou reforçar, vou fazer camadas aí em cima e ainda assim ela não atrapalha a camada de baixo. Então, essa é uma característica, né, que eu já falei algumas vezes, que é muito importante dessa tinta e por isso que eu estou reforçando muito esse ponto.
E agora olhando assim o desenho, né, um pouco mais de cima, vendo o desenho total, eu consigo ver algumas semelhanças com aquela pintura de Valfenda, que foi da Collab. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar ele linkado aqui embaixo, porque eu acho que dá pra ver alguma... não sei, mas eu consigo ver alguma coisa que me lembra um pouco aquela pintura. Eu não sei se é o tipo de cor, né, porque eu usei cores bem clarinhas, bem suaves. Não sei se é isso, mas alguma coisa tá me lembrando aquele desenho. O que eu gosto, né? Eu acho que isso é legal, porque tem um pouco de identidade. E não foi nem um pouco proposital fazer isso. Não foi nem um pouco proposital. Eu nem lembrava, nem estava pensando nesse desenho quando eu estava fazendo essa pintura de agora. Mas me trouxe alguma referência. E ali, gente, as libelas, como eu falei, infelizmente eu não consegui gravar. Foi um erro aqui na hora de apertar o botão para gravar. Mas dá pra ver, né, como muda completamente vendo o desenho anteriormente sem a cor aplicada nessas libelas e ali nos cestinhos, e vendo agora com as libelas. Eu acho que elas fecharam muito esse cenário, e eu acho que ajudou muito a contar essa história, né, vendo ali que eles já estavam partindo, já estavam indo embora, e o pessoal ali na fila querendo estar ali nas cestinhas, né, na viagem, mas não conseguiram. E aí eu puxei alguns traços de contorno ainda com a tinta, porque eu sabia que ia funcionar só como uma sombrinha, né, não ia fazer um contorno super delimitado, e daqui a pouquinho entram os marcadores. E esses são os novos queridos, os marcadores da Ohuhu. Esses aí eu escolhi a base de água. Eu sei que os mais famosinhos são a base de álcool, né? Mas eu escolhi os à base de água porque eles permitem fazer uma aquarelada, né? Aqui eu não precisava, porque eu já estava entrando como recurso final, mas eles são aquareláveis. E aí ele tem duas pontas, né? Tem uma ponta pincel e tem essa ponta liner, que foi a que eu escolhi para fazer esse contorno. Ali em algumas árvores eu apliquei uma textura usando a parte do pincel, mas foi tão rápido que eu acho que eu nem gravei. O que importa mesmo aqui para esse desenho foi essa outra ponta, que muita gente acaba ignorando, né, quando compra esses marcadores, mas que eu achei sensacional. Gostei muito, ela lembra um pouco aquela ponta da caneta Stabilo e super funcionou assim para o que eu queria. Que alguns detalhes eu realmente ia sofrer muito para fazer no pincel, e aí eu também não queria delimitar nada com preto para não escurecer muito essa imagem, não ficar muito vetorial. Aí eu acho que com essas cores funcionou para fazer o efeito que eu queria. Então esses marcadores são super legais. Tem de vários sets, né, com quantidades diferentes de canetas. E as canetas são bem pigmentadas, tem uma cor bem bonita, são vibrantes, algumas são muito parecidas, mas quando você aplica em áreas maiores dá para ver ali as diferenças delas, né? Então é isso, a gente está chegando no final, vou deixar vocês com as últimas imagens, espero que tenham gostado desse vídeo e é isso, a gente vai se falando, até o próximo.